Ao longo da história da humanidade, diversos crimes horríveis chocaram o mundo e fizeram com que as pessoas tivessem medo de sair de casa, com receio de sofrer algo parecido. Mas o grande problema é que alguns desses crimes, além de assustadores, ficaram sem solução. Eu vou te contar uma história que vai mexer um pouco com o seu psicológico, até porque essa história contém acontecimentos sobrenaturais e relatos macabros. Na noite do dia 31 de março de 1922, uma família de 6 pessoas foram mortas com uma picareta na fazenda de Hinterkaifeck, a 70 quilômetros de Munique, na Alemanha. Pouco tempo antes do assassinato dessa família, coisas estranhas começaram a acontecer aos arredores da fazenda, como acontecimentos sobrenaturais ocorridos no local. Bom, ninguém sabe o que ocasionou a matança e tão pouco motivo. O único fato que se mantém de pé até hoje é que nada pode anular é de que 6 pessoas foram brutalmente massacradas na fazenda de Hinterkaifeck. O que vai te deixar surpreendido nessa história é que, além de um crime sanguinário, é que os detalhes e pistas levaram ao final de um caso bizarro. Eu me chamo Ryan e seja muito bem-vindo ao canal Mistério Oculto. E no vídeo de hoje iremos conferir Hinterkaifeck era uma pequena fazenda localizada entre as cidades Ingolstadt e Storenbrunn, a 70 quilômetros de Munique, na Alemanha. A fazenda foi construída em 1863 e lá morava a família Gruber-Gabriel. A esposa de Anders, Camilla Gruber, tinha 72 anos. Ela cantava no coral da igreja e ia no culto com a família todo domingo. E Anders Gruber tinha 63 anos. Alguns relatos dizem que ele era bastante violento e que mantinha com a filha uma relação amorosa incestuosa e que poderia ser o próprio pai de Joseph. Até porque Victoria engravidou depois que o marido morreu. Victoria Gabriel tinha 35 anos, era mãe de Casilha Gabriel, de 7 anos, e também de Joseph Gabriel, de apenas 2 anos de idade. E por ela ser uma mulher viúva e ter engravidado após a morte do marido, ela era muito criticada entre as pessoas da cidade. Existiam vários boatos de que, além de um relacionamento amoroso com Andreas, ela tinha um relacionamento também com Emil. Bem, não se sabe muito sobre ela, apenas das especulações acerca de quem era o pai de Joseph. Já o jovem Emil Gruber era um rapaz discreto que aos 17 anos de idade ainda não tinha concluído os estudos e dedicava todo o seu tempo ao trabalho na fazenda. Bom, até o momento que desapareceu, Emil e Anders não mantinham uma boa relação e as coisas pioraram quando Victoria voltou. E foi por isso que quando Anders contou que ele tinha fugido, as pessoas não acreditaram e surgiram boatos de que ele teria matado o próprio filho. Porém, essa história nunca foi investigada pela polícia. Há 6 meses antes de acontecer os crimes, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma empregada se demitiu após um dia de trabalho, pois ela acreditava que o lugar era mal assombrado. Enquanto ela ainda estava lá, ouvia gargalhadas, passos no sótão e disse que as crianças choravam e estavam aterrorizadas como se tivesse visto algo estranho que os adultos não viam. Em março de 1922, um mês antes do crime acontecer, Anders encontrou um jornal jogado que ele nunca encomendou, e ao falar com os vizinhos, ele descobriu que nenhum deles lia aquele jornal há muito tempo. Então ele conversou com o carteiro, e ele soube que não foi ele que tinha deixado lá. E nessa mesma época, algumas chaves das casas da região sumiram e eles nunca encontraram. No dia seguinte, ao limpar o excesso de neve perto do celeiro da fazenda, Anders encontrou a porta quebrada e várias pegadas que iam do celeiro até a entrada da floresta. E além disso, nessa mesma época, Victoria e Anders relataram ter avistado um homem de bigode parado na floresta olhando em direção à residência. No final de março de 1922, as coisas intensificaram mais ainda. Bom, ninguém conseguia descansar por conta dos barulhos no sótão. Anders, ao investigar, não via nada lá, e isso deixava a família tensa e bastante cansada. Victoria era a mais afetada. Ela sentia que estava sendo vigiada o tempo todo e ouvindo vozes. Na última visita até a cidade, Anders saiu de carro e perguntou se alguém viu algo de estranho, mas ninguém sabia de nada. Anders foi até aconselhado por pessoas para que ele fosse até a polícia, mas infelizmente ele nunca foi. Era 1º de abril de 1922. Os vendedores Hans Schwabsk e Edward Schwabsk foram até a fazenda onde a família morava para fazerem uma entrega, mas eles não encontraram ninguém lá. Eles deram até uma volta pelo pátio, mas desistiram e foram embora. Já outro homem chamado Albert Hoffney foi até a fazenda para fazer alguns reparos em uma máquina. Ele chamou no portão e ninguém atendeu. Após um tempo, ele resolveu entrar na fazenda e fazer o seu trabalho. Ao terminar e não ver ninguém da família,
Allred decidiu ir embora. No dia 13 de abril de 1922, o carteiro notou que ninguém tinha pego a correspondência de sábado, só que ele não tomou nenhuma atitude. A família não apareceu no culto da igreja há dias e Casilha Gabriel tinha faltado à escola. Foi a partir daí que as pessoas começaram a notar que algo tinha acontecido. No dia 4 de abril do ano de 1922, Lawrence Schlittenbauer, um conhecido da família, mandou o filho Johann até a fazenda para procurar por alguém. Eles foram até lá e não encontraram ninguém da família. Então Lawrence decidiu ir até a fazenda junto com Michael Poe e Jacob Siegel, mas não encontraram ninguém na casa e decidiram entrar no celeiro para procurar ou pelo menos encontrar alguma pista. Quando ele entrou, encontraram 4 corpos. E depois, ao entrarem na casa, encontraram mais 2 pessoas mortas. Toda a família Gruber Gabriel e Maria Baumgartner, que estava no seu primeiro dia de trabalho, foram encontrados sem vida. Quando as autoridades chegaram até o local, criaram uma linha do tempo para os fatos ocorridos naquela noite. A polícia acreditava que o assassino conseguiu atrair um por um até o celeiro. A primeira vítima foi Victoria Gabriel, seguido de Casilha Gruber, Andrews e Casilha Gabriel. O assassino usou uma picareta para assassinar as vítimas. Todos eles estavam de pijama, menos Victoria, que vestia roupas do cotidiano. Após isso, o criminoso entrou na residência e matou Maria Baumgartner no quarto a qual ela dormia, e Joseph, que estava dormindo no berço no quarto de sua mãe. O médico responsável pela autópsia foi Johann Baptist Aumler. Ele cortou a cabeça de todas as vítimas e, de acordo com o médico, era mais fácil de fazer a autópsia. As cabeças foram até a Munique, já os corpos foram enterrados alguns dias depois. Segundo o resultado da autópsia, a pequena garota Casilha levou algumas horas para morrer e arrancou os próprios cabelos com a dor agonizante que ela sentia. A polícia fez diversas buscas no local do crime, mas a arma não havia sido encontrada. Mas um detalhe que eles perceberam é a telha do sótão havia sido movido, que provavelmente onde o assassino ficou, e de lá ele conseguia observar todos que estavam na fazenda. Devido à grande quantidade de pessoas que passaram na cena do crime, foi muito difícil encontrar as impressões digitais e também as pegadas do possível suspeito. Os corpos das vítimas foram movidos de lugar, dificultando ainda mais a investigação da perícia. De acordo com as investigações feitas, o assassino possivelmente teria permanecido na casa depois de assassinar as vítimas, pois os animais da fazenda estavam bem alimentados, e pessoas disseram que havia fumaça saindo da chaminé. O trabalhador Allred, que apenas foi fazer reparos na fazenda após os crimes, só foi chamado para prestar depoimento no ano de 1925, ou seja, 3 anos depois dos assassinatos. E segundo seu depoimento, havia alguém dentro da casa que, segundo ele disse que alguém tinha soltado o cachorro e depois havia prendido de novo. Durante a investigação, 2 clarividentes foram até a polícia e se ofereceram para ajudar no caso, mas para isso eles precisaram das cabeças das vítimas, que ainda estava com a polícia. Eles aceitaram a ajuda, mas não receberam nenhuma proposta de informação que ajudasse na solução desse crime. Na Segunda Guerra Mundial, os crânios, junto com outros vários documentos do caso, foram queimados durante um bombardeio nuclear. Já uma das fotos fotografadas dos corpos foi encontrada dentro de uma bíblia na igreja. Algumas informações dizem que atrás da foto estava escrito: inveja, desgraça de sangue, castigo de Deus, e outra palavra que ninguém jamais conseguiu decifrá-lo. Bom, infelizmente a polícia nunca descobriu quem poderia ter colocado a foto lá, e o caso foi encerrado em 1955, ou seja, 33 anos depois do acontecimento. A primeira vez que o caso foi reaberto foi em 1971, quando a polícia recebeu uma carta indicando quem poderia ser o autor dos assassinatos. A polícia foi interrogar um dos suspeitos, que já estava com 70 anos de idade. Após o interrogatório, ele foi descartado como um suspeito e considerado apenas como um homem confuso. No ano de 2007, o caso foi reaberto pela segunda vez, mas também não conseguiram solucionar o crime. A investigação teve mais de 100 suspeitos e envolvia andarilho, criminosos, pessoas com problemas psiquiátricos, até mesmo supostos amantes de Victoria foram considerados suspeitos. Lawrence Schlittenbauer era viúvo e pai de 12 filhos. Ele perdeu a esposa em 1918. Por volta dessa época, as pessoas começaram a suspeitar que ele e Victoria tinham um caso amoroso. Lawrence e alguns conhecidos foram os primeiros a achar os corpos, depois de ver que Joseph e Maria não estavam no celeiro. Ele correu para casa e abriu a porta com a chave. Ao perguntarem o que ele ia fazer dentro da casa, ele respondeu que ia procurar o seu filho.
Naquela época começou um boato que ele poderia ter matado a família, pois Victoria tinha pedido ajuda financeira para poder criar Joseph. Já outros acreditavam que ele não suportava a relação do próprio pai Andres com Victoria, e de que ele nunca aceitou o fato de não poder se casar com Victoria. Já o marido morto de Victoria, Carl Gabriel, foi declarado morto oficialmente em 12 de dezembro de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Soldados de seu batalhão confirmaram essa história, porém seu corpo nunca foi encontrado. As pessoas da cidade relataram ter avistado Carl em Hinterkaifeck, e por isso acreditavam que ele teria matado a família ao voltar e descobriu que Victoria teve outro filho. Essa teoria ganhou mais força quando algumas pessoas disseram que tinham provas de que Carl havia trocado a identidade com um colega morto. Bem, desde os crimes, as pessoas teriam criado diversas teorias, como a do livro The Man from the Train, de Bill James e Rachel McCarthy. O livro trazia a hipótese de que Paul Mueller, um serial killer que agia nos Estados Unidos entre 1898 e 1912, teria fugido para a Alemanha. Já outra teoria é que muitos acreditavam que o próprio espírito de Emil teria assassinado a família Gabriel, ou que ele teria fugido e voltou para se vingar. A polícia procurou a Emil durante toda a investigação criminal, mas ele nunca havia sido encontrado. Uma outra teoria é que as forças armadas matou a família, pois Andres naquela época roubou peças de um avião que militares estavam montando na fazenda. A fazenda Hinterkaifeck, depois dos crimes, em menos de um ano após os assassinatos e depois de uma disputa judicial entre as famílias Gruber e Gabriel, a fazenda foi completamente demolida. No ano de 2007, os alunos da Academia de Polícia Fulton Fredbrook examinaram o caso usando técnicas de investigação moderna. O estudo concluiu que os interrogatórios foram feitos de forma correta, mas a investigação teve muitos erros. Então concluíram também quem teria mais chance de ser o provável assassino. Bem, o nome não foi divulgado a respeito aos familiares vivos do suposto assassino. As autoridades acreditam que tenham sido utilizadas várias ferramentas, mas foi achada apenas uma arma no crime, uma picareta que possuía sangue de uma das vítimas. A arma utilizada no crime foi encontrada abaixo da estrutura do piso da casa, depois que os novos moradores da propriedade a demoliram. Atualmente a propriedade continua sendo da família Gruber e tem apenas um pequeno monumento em homenagem à família e a Maria Baumgartner. Bom, tudo o que se sabe é que o que aconteceu naquela noite de 1922 na fazenda Hinterkaifeck permanece um mistério sem solução, e é considerado um dos maiores crimes da Alemanha, e que mesmo após 97 anos, assombra a ideia e alimenta as lendas de que o serial killer poderia ser também qualquer coisa que vagava no sótão da fazenda de um lado para o outro. Mas agora eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até o final. Quem realmente você acha que assassinou a família de Hinterkaifeck? Comente aqui abaixo para eu saber sua opinião, e também quero pedir para você deixar o seu gostei, porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer, então só por isso vai ajudar bastante para o YouTube a recomendá-lo para outras pessoas assistirem esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal se você curte conteúdos como este, porque quase toda semana eu vou estar trazendo vídeos como este. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até uma próxima.